sentimentos que podem ser positivos ou negativos em relação àquela pessoa. Se a gente desenvolve sentimentos positivos, ou seja, nutre uma simpatia logo de imediato, fantástico, as coisas fluem bem. Mas se a gente já vai com preconceito para aquela relação que se estabelece, a chance de que aquilo se reverta é muito pequena. E o que é pior, a gente já parte do princípio que a pessoa me olhou torto ou porque não gostou do meu sapato, porque ficou inveja do meu cabelo, ou porque me achou besta porque falava uma palavra qualquer, azeda na hora a relação. Então, a gente tem que ir para uma relação sempre respeitando as demais partes, as suas peculiaridades, as suas diferenças, e entender que todos nós somos de famílias diferentes, criados com valores diferentes, com crenças religiosas diferentes, muitas vezes, criados em ambientes familiares, em contextos de moradia completamente diferentes, e que cada um cria os seus mecanismos de defesa para se proteger desse mundo selvagem que a gente vive. Se a gente entra numa relação desarmado, não com já a pré-intenção de que aquela pessoa que está vindo trabalhar comigo é um sacana, se eu tiro os meus escudos e abro um sorriso, a chance de eu ter um sorriso em retribuição é muito grande. Ah, Sérgio, mas eu trabalho com fulano, que ele só vive azedo, está sempre com a nuvem em cima, negrinha em cima, naquela nuvem escura, preta, parece que está sempre em tempestade, aquela pessoa nunca melhora. Será que vocês sabem tudo que já se passou com ela? Será que a gente não tem que um dia encostar e dizer, cara, tem algo que eu possa fazer para melhorar o teu dia? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Ou então, uma outra forma, se não quiser ser tão invasivo, olha, eu termino meu trabalho aqui meio rápido, se você precisar de ajuda no seu, eu estou à disposição. Um dia faça um evento, convidem aquela pessoa 1, 2, 3, 50 vezes, até que um dia ela pare de resistir e vá. Às vezes as pessoas não vão até porque não tem dinheiro para pagar a sua parte lá no happy hourzinho do final, a cervejinha. Tem milhões de motivos diferentes, tá? E a gente tem que entender que as pessoas não são iguais. E graças a Deus elas não são iguais, porque senão o mundo seria muito chato, seria muito previsível, tá? Vamos lá. Nós temos algumas características extremamente importantes em termos de desenvolver aptidões para esses relacionamentos interpessoais. A primeira é que Papai do Céu foi muito generoso com a gente e só nos deu uma boquinha e 2 ouvidinhos. E se ele fez isso com a gente, ele fez isso com a gente para a gente aprender mais a ouvir do que a falar. Então é por isso, eu repito, a Jennifer ficou toda constrangida comigo, mas assim, ó, meu nome é Sérgio, eu não sou professor, eu estou professor. Eu estou aprendendo mais com vocês do que vocês comigo, vocês têm uma absoluta certeza disso. Vocês têm conhecimentos que eu não tenho e eu tenho conhecimentos que vocês não têm, então nós somos todos iguais aqui dentro. Outra extremamente importante, vocês têm que entender que nem tudo que é óbvio para ti é óbvio para a pessoa do lado de lá. E informar com qualidade aquilo que a pessoa poder entender é muito importante. Vou dar um exemplo que vocês talvez deem risada, mas aconteceu de fato. Nesse Hospital de Bento, a gente atendia muito a comunidade do interior, pessoal bem interiorano mesmo, que morava na zona rural de Monte Belo, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa. Nós tínhamos um laboratório de análises clínicas lá. E aí existe um exame de fezes que vocês talvez já tenham feito, que pede 3 coletas, são 3 potinhos em 3 dias diferentes. E a colega do laboratório virou-se para esse paciente que era do interior e disse assim, olha, o senhor tem que botar o nome nos 3 potinhos, tá? Esse, ok. Alguns dias depois ele botou com os 3 potinhos. Alguém sabe o que estava escrito nos 3 potinhos? Alguém tenta? Estava escrito merda, merda, merda. A pessoa que recebeu os potinhos deve ter tido vontade de rir, mas ela não podia rir, porque o óbvio tinha que ser dito para ele, olha, põe o seu nome aqui. Não é o nome do conteúdo. O conteúdo a gente sabe, é só abrir e sentir o cheiro. Então, você tem que ser sempre muito claro. Elogiar é extremamente importante. Agora, um cuidado. A gente nunca deve elogiar alguém na frente de outras pessoas. Por que isso é importante? Porque as outras pessoas podem achar que elas tinham as mesmas qualidades que aquela pessoa está sendo elogiada
e não vão compreender porque você não as notou. Só notou aquela pessoa, só elogiou aquela pessoa, e todo o esforço que aquelas pessoas que não foram elogiadas tiveram para contigo não estava sendo notado, e vai criar uma mágoa danada. Então, assim como a gente não deve falar mal de alguém ou fazer uma crítica a alguém na frente dos demais, deve ser pessoal, deve ser longe do ouvido dos outros, o elogio também deve ser feito de forma distante dos demais. Se o elogio coletivo, olha, show de bola trabalhar com vocês, tem sido fantástico e assim por diante, ok, aí pode ser coletivo, tá? Mas se for um elogio individual, procurem fazer individualmente. Para dialogar, então eu já havia me antecipado, a gente tem que ouvir mais do que falar, porque se é um diálogo, não é um monólogo. Isso, por exemplo, que eu estou fazendo com vocês é um monólogo. Vocês não estão me interrompendo, não estão contrapondo, não estão discordando ou concordando com o que eu estou falando. E é um saco desse jeito. É bom quando a gente pode bater papo, né? E como avaliar? Bom, primeiro, ao avaliar, a gente não pode ter a nossa opinião sobre a pessoa, mas sim sobre a atividade que ela está fazendo. A nossa crítica nunca deve ser ao João, a Maria ou ao José, mas a atividade que o João, a Maria ou o José estão fazendo, se boa ou se ruim. E essa avaliação, ela, quando a gente vai fazer o feedback, a gente vai falar mais sobre isso mais adiante, num outro dia, feedback não é só sobre críticas para melhorar. Feedback também é para dar retorno sobre coisas que estão indo bem. Por exemplo, muitos de vocês fizeram um currículo joia, irrepreensível. Vocês entenderam o que eu falei, que era para digitar em cima do meu e ficou pronto. Outros, quando se configurou, não por culpa de vocês, porque a máquina de vocês tem 2007, a minha tem 2016, e aí desconfigurou. Tranquilo. E tem gente que não fez nada. E isso não é legal, né? Por quê? Porque teve a oportunidade. O currículo, essa quantatividade que eu propus a vocês, foi no sentido de ajudar vocês a melhorar a busca do emprego, porque currículo feito à mão, o currículo comprado de jornaleiro, tem um monte por aí. Vocês têm que fazer um currículo que chame a atenção da pessoa que está querendo contratar. A ideia foi ajudar. E como disciplinar? Bom, pessoal, todos vocês, ou muitos de vocês, têm filhos. Talvez vocês também, quando foram filhos de alguém, quando viviam sob o teto de alguém, chegaram com algum boletim. Com algum... Pode falar algo? Pode, deve. Fala, Jenny. Acho que foi segunda-feira. A minha mãe me mandou mensagem, segunda-feira. Ai, filha, me ajuda Estamos te ouvindo. a fazer um currículo. Eu comprei. Aí eu, como assim comprou? Nem sabia que vendia o currículo para ser preenchido, né? Isso. Aí já peguei o seu. Você fechou seu microfone. Jennifer, você fechou seu microfone. Fechou. Você fechou. Não consegui te ouvir. Quando você conseguir abrir de novo, você termina para falar com a gente. Tá. Que bom, tá. Do nada. Minha internet tinha... E aí ela ficou satisfeita, então, com o outro modelo? digitado, né? Digitalizado. Aí ela adorou. Show de bola, show de bola. Que bom. E assim, façam isso para todos os conhecidos de vocês. Faz muita diferença na apresentação, tá? Eu dei aquele modelo justamente para que vocês possam aproveitar. Agora eu gostaria de lembrar uma coisa a todos vocês. Eu vou falar acho que pela 15ª vez, mas eu não vou cansar de repetir. O currículo serve para aquela vaga que vocês estavam mandando lá, por exemplo, atendente no comércio. Se vocês forem colocar lá para auxiliar de copa, tem que mudar aquela vaga para auxiliar de copa. Quero para caixa, atendimento no comércio, eu tenho que mudar o que está ali escrito no título da vaga, porque senão a pessoa, quando vou olhar aquele currículo, não, essa pessoa mandou para a vaga errada. Não existe um currículo único. A gente sempre tem que alterar aquela frasezinha para aquilo que a pessoa está te oferecendo, tá? Não esqueça de fazer essa alteração, isso é muito importante. Bom, voltando, todos vocês, eu e os meus filhos aqui,
em algum momento da vida, podemos ter tido um boletim com uma nota vermelha. E aí a criança sempre fica receosa de mostrar o boletim para o pai e para a mãe. Puxa, nota vermelha. Por quê? Porque já sabe que vem lá uma reprimenda de não sei quanto tempo. Dica que eu vou dar para vocês e que serve também para os relacionamentos dentro da empresa. Quando em algum momento alguém te apresentar uma nota que é inferior àquela que você gostaria de ver, vai lá e olha primeiro todas as notas azuis. E a pessoa vai, o filho ou filha vai ficar muito surpreso. Ué, tá uma baita nota vermelha, será que não viu? E vai continuar elogiando. Você vai, puxa, que legal essa nota aqui. Pô, parabéns aqui. Aí vocês terminem, que é nessa hora que vocês vão resgatar aquela pessoa. Uma pessoa que tem tantas notas azuis e notas azuis com tanta qualidade, tranquilamente tem toda a capacidade de pegar essas notas vermelhas aqui e transformá-las em azuis. Basta se esforçar tanto quanto se esforça pelas outras. A pessoa muda completamente o comportamento, ela vai parar de ter medo de mostrar o boletim, porque sabe que do lado de lá tem uma pessoa compreensiva que entende que em algum momento eu tive uma falha e que eu vou conseguir contornar aquela falha. E na empresa a mesma coisa. A gente não tem que ficar apontando só os defeitos, a gente tem que apontar as qualidades. Se a gente aponta as qualidades quando aparece um pequeno defeito, a hora que você diz, olha, isso aqui está precisando ser melhorado, a pessoa não vai ficar ofendida, porque sabe que você está sempre lá elogiando. E quando finalmente precisa apontar uma falha, você está mostrando. Senão fica só aquele chato que só vem perto de mim quando eu falho. E eu vou falhar, eu sou humano. E aí quando eu acerto, ninguém me fala nada. Tá errado. Tem que ser via de mão dupla. Tranquilos até aí? Tá boa? A Fela Moscovitch é uma socióloga e filósofa, ela é fantástica. Ela tem vários livrinhos e tem muito texto dela na internet, se você quiser ler. E ela trabalha muito com comportamento organizacional, com pessoas, com equipes. E ela fala o seguinte: comportamento interpessoal é a habilidade de lidar de forma eficaz com relações interpessoais e lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada uma e às exigências da situação. O que ela está querendo dizer com isso? Que vocês, não estou dizendo que vocês têm que ter, sejam tripolares, tenham 4 máscaras e 4 caras diferentes, mas é que dependendo do ambiente onde a gente está, a gente tem que adotar um determinado comportamento. Com os nossos amigos mais íntimos, a gente consegue brincar, falar sacanagem, falar palavrão. Num ambiente de trabalho, não é que a gente não possa brincar, a gente pode ter humor e deve ter humor no trabalho, mas não deve ser o tempo todo, porque senão ninguém vai te levar a sério, né? Na escola é importante prestar atenção, é importante não ficar olhando o celular quando o professor está falando, porque aquilo é um desrespeito que você tem para com o professor. No trabalho onde vocês estão, aqueles que estão no mercado de trabalho nesse momento, quando tiver uma reunião, não fiquem olhando para baixo, fiquem olhando para a pessoa que está falando, mostrando que vocês têm interesse por aquilo que está sendo falado. Mesmo que aquilo não tenha a ver contigo, você está mostrando para ela que você está prestando atenção no que ela está te falando. Existe uma série de variáveis que vão determinar de que forma essas nossas relações interpessoais vão acontecer, tá? Por exemplo, se eu trabalho numa empresa em que as pessoas são muito competitivas, porque a empresa quer que todo mundo seja assim, dificilmente a gente vai conseguir ter um bom relacionamento, porque vai ter um puxando o tapete do outro. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que acontece direto. Corretor de imóveis. Se puderem, eles se esfolam uns aos outros, porque eles querem ganhar comissão sozinhos e esquecem que se trabalharem coletivamente, eles têm muito mais chance de ganhar pouquinho, mas de forma constante. Ou não é pouquinho, menos, mas de forma constante. Quando eu quero ganhar muito de uma vez só, eu posso passar 2 ou 3 meses sem ganhar nada, porque os outros colegas me tiraram de possibilidades, né? Então, isso não é legal. Isso aconteceu comigo algumas vezes, porque eu já comprei e já vendi muito, e uma das vezes foi muito feio, porque o próprio corretor estava atraindo a imobiliária que ele trabalhava para poder ganhar a comissão de uma outra imobiliária mostrando o meu imóvel lá no Rio de Janeiro. Isso não foi legal, acabei não fechando a compra porque eu achei aquilo de uma falta de elegância. Mas não é problema teu. Cara, eu não gostei da atitude do cara, parei de confiar no cara no momento que ele fez aquilo e narrei o que tinha acontecido à imobiliária onde ele trabalhava já há anos. Isso é uma falta de ética louca e eu não permiti que isso fosse acontecer. Uma coisa que tem, lamentavelmente, sucedido demais
é abuso de poder. Por que isso tem acontecido demais? Porque como há uma falta de emprego desgraçada, as pessoas que hoje estão trabalhando, tem alguns chefes imediatos que são os idiotas e começam a explorar a gente, porque sabem que a gente tem medo de perder o emprego, que está difícil de arrumar outro, e aí começam a botar na gente mais trabalho do que a gente é capaz de dar conta. Isso é abuso de poder, porque nos fazem trabalhar mais horas, os nossos compromissos sociais vão para o beleléu, porque aí do nada, olha, hoje você sai às 5, mas preciso que você saia às 7. Isso muda completamente a tua vida e o teu humor. Tá? Isso não é legal, isso arrebenta com o relacionamento interpessoal. Outro problema, e não é um problema de hoje, é um problema de sempre, e eu acho que vai continuar existindo, é falha de comunicação. É quando a gente não consegue se entender, porque em nenhum momento ninguém parou para comunicar de fato o que estava desejando dizer, e a outra pessoa não teve paciência para ouvir o que a outra desejava dizer. E uma forma de mostrar que você não tem total interesse pela pessoa é, enquanto a pessoa está falando contigo, você continuar olhando para o celular. É muito desagradável. Eu não sei como é que as pessoas conseguem num restaurante, amigos e amigas, casais, como eu vejo de vez em quando, e vão para lá e sentam na mesa e cada um pega o seu celular e olha para o celular e não é capaz de olhar um para o olhar do outro e bater um papo. Tem alguma coisa errada com a gente. Não sei se vocês sabem, saiu os dados na semana passada do IBGE, aumentou em 16% o número de divórcios agora na pandemia, e as duas causas principais apontadas pelos casais é excesso de uso do celular e falta de divisão das tarefas domésticas. Que é sempre um lado, e obviamente é sempre a mulher, que fica sobrecarregado enquanto o gostosão fica lá no bem bom. Isso não é legal, tá? Fora o número de consultas que foi extraordinário na internet, no Google é divórcio consensual. As pessoas queriam saber como funcionava o mecanismo, ou seja, muita gente também teve a intenção de separar, mas acabou não indo às vias de fato. Outra coisa que a gente tem que entender é que no momento que nossas relações pessoais não estão funcionando direito, a gente começa a burocratizar tudo. A gente exige que a pessoa mande um e-mail, a gente exige que ela formalize aquilo num texto, porque a confiança acabou. Então, ou você me pede isso por texto, ou eu não vou fazer, porque depois você vai dizer que não disse, e, gente, isso é muito triste. Eu tive uma chefe que não era confiável, e toda vez que ela me pedia algo que eu entendia que era perigoso de fazer, perigoso para mim, eu pedia que ela escrevesse isso no e-mail. Se ela não escrevia, eu não fazia. Porque muitas vezes era cambalacho dela, lá, cambalacho é uma palavra do Rio, é negociatas dela, e que ela queria que aparecesse o meu nome se alguém descobrisse, não dela. E eu estaria trabalhando sob a ordem dela, mas como eu não tinha nada por escrito, eu não ia provar nunca a minha inocência. Então eu não fazia. E quando ela me cobrava porque eu ainda não tinha feito, eu tenho um bocado de coisa, eu te pedi para mandar um e-mail. Manda um e-mail, porque aí eu boto na minha lista de prioridades e vou fazendo. Se não vinha um e-mail, fica tranquilo, eu não fazia. Daí às vezes não vinha mesmo, porque ela sabia que eu já tinha me mancado. O mundo dá voltas, ela acabou saindo da empresa, e deixou um monte de despesas não pagas para trás. Ela até hoje está uma vaga inferior à capacidade dela pelo problema de honestidade dela. Algumas forças que impulsionam, a gente já está indo para a reta final, tá, pessoal? Algumas forças que impulsionam nossos relacionamentos interpessoais, algumas forças que restringem nossos relacionamentos. Forças que impulsionam. A empatia é saber colocar-se no lugar do outro. Isso ajuda demais, porque a gente para de ter preconceitos quando a gente começa a pensar por que aquela pessoa age daquela maneira. A motivação vem de dentro. Quando eu paro de sentir pena de mim mesmo e eu sei que só eu vou poder mudar o rumo da minha vida, eu estou agindo com motivação. Isso, é claro, leva, por consequência, a iniciativa, que é a nossa capacidade de fazer as coisas sem que alguém mande a gente fazer. Para ter as competências, eu preciso me capacitar. E eu preciso também fazer reflexão sobre mim mesmo de forma constante. E entendo que, sobretudo, eu só sou o que sou porque tenho uma rede familiar e de amigos que me apoiam. Se eu me sinto abandonado e sozinho, cai demais a minha capacidade de relacionamento. Porque se ninguém convive comigo, é porque ninguém gosta de mim. E se ninguém gosta de mim, eu também não vou conseguir gostar de outros, inclusive no trabalho.
As forças que restringem, nós temos esse defeito enorme do ser humano, que é a vaidade, é o querer aparecer mais do que o outro. A apatia, que é aquela, tudo de errado acontece comigo, só dá errado comigo, por que que eu não achei a pessoa certa? Por que que eu ainda não dei certo na vida? Aí a pessoa começa a ficar cada vez mais para baixo e mais dependente dos outros e não consegue se levantar. Isso é muito triste. Botem na cabeça também aquilo que eu já falei para vocês lá no primeiro dia de aula, todo fundo de poço tem mola. Quando vocês acharem que vocês estão por abaixo, só para baixo mais vocês não vão, vocês só vão para cima. E pessoas tímidas sofrem mais para conseguir se relacionar. Mas como é que eu faço para deixar de ser tímida? Eu era uma pessoa muito tímida, tinha um enorme medo de me relacionar com qualquer um, de ter até namorado, e aí eu fui fazer teatro para soltar a franga, e soltei a franga, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Outras pessoas fazem curso de oratória, e outras pessoas vão ser tímidas o resto da vida. Timidez não é ruim, mas quando ela te deixa muito para baixo, você acaba não aparecendo, e quem não aparece não cresce, tá? Outra coisa que é muito grave e que acontece demais é a porcaria da manipulação. Isso acontece sobretudo quando você tem uma pessoa que tem mais vivência e mais malandragem e te manipula, que era o caso dessa minha líder, lá que não tinha caráter, tenta me usar para fazer as coisas que ela gostaria de fazer e não faz, mas quer que eu faça por ela, porque se der zebra, a culpa é minha, não dela. Tá? Isso também é extremamente grave. Pessoal, nosso encontro hoje termina por aqui. Semana que vem temos aula no mesmo encontro, no mesmo horário. Deixa eu ver como é que nós estamos de atividades para frente, só para eu não me perder. A próxima atividade são artigos sobre diversidade e inclusão, que eu vou mandar ainda mais para frente para vocês lerem. O que vocês vão ter que escolher? Eu vou mandar por e-mail os artigos, vocês vão escolher um desses artigos, vão ler, é artigo de jornal, tá? Não é artigo acadêmico. Vocês vão ler e a gente vai discutir em aula um pouco, tá? É extremamente importante que vocês leiam esses artigos para entender que essa história de inclusão que virou moda agora nas empresas, ela é muito bonita, mas ela só funciona quando houver compromisso das pessoas de fato incluir. Nós temos problemas de inclusão de idosos, nós temos problemas de inclusão de pessoas com deficiências físicas diversas. A gente diz que quer incluir, mas chega lá no dia a dia, a gente exclui essas pessoas. Pessoas que têm níveis culturais diferentes, pessoas que têm opções de sexuais diferentes. A gente não pode excluir ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Bota isso na cabeça de vocês, tá bom? Por enquanto estão me devendo, então, o currículo. Por favor, os que não mandaram, tratem de se coçar e mandem. E aí, se tiver alguma dúvida ao longo do tempo, por favor, estou à disposição. Podem falar o que precisarem, por favor. Alguém abriu o microfone? Ninguém? Ninguém quer falar nada? Ninguém quer perguntar nada? Ou turma calada só? Então tá bom. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus até a semana que vem, tá? Beijos grandes. Tchau, tchau.